todos aqueles que acorreram e atenderam ao nosso convite, aos nossos valentes cadetes da Polícia Militar, capitaneados aí pelo capitão PM Vasconcelos. Também quero agradecer ao tenente-coronel PM Paulo, do 8º PPMI, e a todos os alunos do curso os cadetes que estão aqui nesta representação. Também saúdo os nossos veteranos diretores, Agostinho Toffoli Tavolaro, Duílio Batistoni Filho, historiador, que nos privilegia hoje com a sua presença também. Jornalista Gustavo Omar Correia Mazola, e temos aqui também, eu quero agradecer a presença do representante da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Carlos Rossini. Temos da parte da diretoria do Centro de Ciências, Letras e Artes, Genaro Campoy Scriptori, que é nosso conselheiro, nosso primeiro secretário Giovanni Galvão, a nossa segunda secretária Sandra Palermo Funari. Um especial agradecimento ao Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura, aqui liderado por Eros Bizel, também Davi Paulino, a Sandra Pérez, que é do FIC, que nos dá muita alegria também de estar aqui conosco nesta manhã. Sandra? Marco Antônio dos Santos, Departamento de Turismo, e Simvaldo Oligon, que também nos presenteia com a sua presença. A todos os demais, temos também o nosso Augusto Scorza, do Rotary Club, e também membro do nosso conselho, que nós saudamos também. E a todos os demais, as senhoras presentes, a senhora Maria Hangai, foi professora da Escola Preparatória de Cadetes, professora de Geografia, que hoje também nos brinda com a sua presença. E a todos os demais, eu quero agradecer também aos patrulheiros de Campinas que nos trouxeram o som, as bandeiras e a sua representação. Muito obrigado. Bem, nós pedimos a todos, então, em posição de sentido, nós ouçamos a execução do hino nacional brasileiro, ajudando-nos a brincar. E o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. De teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, em tantas vilas do Brasil, chamado mundo. Fulgura as obras e o florão da América, as flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada.
caros amigos, caras amigas, nesta manhã de 7 de junho aqui nos encontramos para rememorar um histórico episódio que ocorreu neste local há exatos 180 anos. Para que os campineiros nunca se esquecessem desse momento em que bravos deram a sua vida por uma causa, no maior dos sacrifícios, o Centro de Ciências, Letras e Artes, através do seu departamento de História, aqui mandou construir em 1956 este pequeno marco, um monumento singelo, mas significativo, como singelas eram as almas daqueles nossos irmãos brasileiros. Como cidadãos de Campinas, que aqui moramos, ou mesmo brasileiros de outras cidades e estados que para aqui vieram, temos o dever cívico de olhar e zelar por monumentos como este. Pois o que são os monumentos, senão os testemunhos e os traços de nossa trajetória ao longo do tempo? É contemplando os monumentos, os marcos históricos fincados por nossa gente, que visitamos os principais capítulos de nossa história, os heróis que ofereceram seu trabalho, seu esforço, seu sangue ou suor para construir nossa comunidade. Em vários pontos de Campinas, nos deparamos com monumentos, cada um deles nos contando uma história ou nos revelando um personagem do passado que marcou sua passagem com uma contribuição ao progresso, ao desenvolvimento desta cidade. Talvez na saúde, ou como educadores, ou na música, como Carlos Gomes, ou na política, como o presidente da República, o campineiro Campos Salles, e vários prefeitos memoráveis. Como jornalistas, como Bento Quirino, como benfeitores da cultura, como César Bierrenbach. Os monumentos, embora inertes em suas pedras, mármores ou bronzes, exprimem, falam, lembram e orgulham nossa civilidade. Temos, portanto, que cuidar, estimar, conservar nossos monumentos, porque eles são a prova, silente, porém eloquente, de que somos como povo, do valor e coragem que tivemos e temos nos nossos ideais humanísticos e dos sonhos que cumprimos, reverenciando que este monumento simboliza os bravos que tombaram no combate de Venda Grande, o ideal e valores que eles defenderam. Abrimos honrosamente esta homenagem. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui se reúnem e das famílias dos moradores deste bairro da Chácara dos Amarais. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao nosso orador oficial, Dr. Giovanni Galvão, para a sua alocução sobre este episódio. Bom dia. O histórico combate da Venda Grande. Raros episódios reúnem personagens históricos brasileiros tão importantes como Dom Pedro II, Regente Feijó, Duque de Caxias, Brigadeiro Tobias de Aguiar e a famosíssima Marquesa de Santos, bem como o Barão de Monte Alegre e Boaventura do Amaral. O episódio da Venda Grande reúne todos eles. Este marco, aqui chamamos monumento, instalado no canteiro central de uma avenida de um bairro campineiro, é pouquíssimo conhecido. Há mesmo quem viva a infância, a adolescência e a vida adulta por aqui, passando frequentemente próximo a esse monumento, sem sequer saber o motivo de sua existência. Essa região chamada de Amarais, situada entre o aeroporto dos Amarais e o Ribeirão Quilombo, tem uma enorme importância histórica. Foi aqui que se deu o combate da Venda Grande em 7 de junho de 1842. Se olharmos em volta, notaremos que aquilo que um dia foi um campo de batalha em que irmãos brasileiros se enfrentaram defendendo à morte seus ideais, tem hoje toda uma estrutura urbana com casas, barracões, indústrias e comércios, ruas e praças. O campo em que aquele episódio glorioso aconteceu foi engolido e desapareceu.
É bem possível, no entanto, que sob algumas dessas construções ainda estejam os restos mortais de algum ou alguns dos muitos heróis que aquele combate produziu. Neste espaço de Campinas, agora inteiramente urbanizado, parte da área da antiga Fazenda Santa Genebra, logo após o Campo dos Amarais, este marco pouco visível indica o local onde, exatamente 180 anos, ocorreu aquele confronto fratricida que foi parte da chamada Revolução Liberal de 1842. Em ambos os lados da luta de morte estavam brasileiros que amavam sua pátria, mas defendiam interesses opostos. Foi o estopim de uma revolução que por pouco não descamba para uma guerra civil. Aqui mesmo, ou nas imediações de onde agora nos encontramos para prestar esta homenagem, as tropas imperiais derrotaram as forças rebeldes. Chega a ser curioso que quase os mesmos grupos políticos que atualmente se enfrentam entre si pelo poder no Brasil, conservadores, moderados e progressistas, estiveram também presentes naquela ocasião. Os conservadores, os moderados e os liberais, que em parte poderiam ser chamados hoje progressistas. Mais mudam as coisas, mas as coisas continuam as mesmas. A Revolução eclodiu em Sorocaba em 17 de maio de 1842. Dela fizeram parte o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que pouco antes, em 1831, havia criado a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. O padre Diogo Antônio Feijó, que havia sido deputado, senador, ministro da Justiça e, finalmente, regente do Império de 1835 a 1837, de onde lhe veio o título de Regente Feijó, que equivaleria hoje à presidência da República. Nessa época, ele morava em Campinas, mas se dirigiu a Sorocaba para apoiar Tobias de Aguiar assim que soube da deflagração do movimento revoltoso. Maria Domitília, a Marquesa de Santos, que havia sido amante de Dom Pedro I, mãe de alguns de seus filhos, na época da Revolução era já casada com o brigadeiro Tobias, com quem teve alguns filhos. A chamada Revolução Liberal foi principal centro da revolta contra os conservadores, que estavam no poder desde março de 1841 e vinham aprovando leis contrárias aos interesses liberais. O Ministério Conservador adotou também medidas centralizadoras que se opunham e provocavam nos liberais intensa agitação. Bem por isso, os liberais pretendiam depor em São Paulo o barão de Monte Alegre, então governador do estado, na época chamado presidente da província, e transferir a capital para Sorocaba, aclamando assim o brigadeiro Tobias de Aguiar de novo como presidente da província. Em seguida, marcharam em direção ao Rio de Janeiro para depor o governo conservador, devolvendo o poder aos liberais, mantendo a monarquia. Não se tratava, portanto, de um movimento republicano. Na cidade paulista de Sorocaba, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que havia presidido a província em 2 ocasiões, foi demitido das funções de governador pelo Ministério, que agora nomeara o barão de Monte Alegre para o cargo. Tobias de Aguiar era altamente popular e iniciou o movimento revolucionário que rapidamente se espalhou para outras cidades da província, como Itu, Faxina, hoje chamada Itupeva, Porto Feliz, Itapetininga, Capivari e até em Minas Gerais. Foi Rafael Tobias de Aguiar aclamado presidente interino da província. Tobias prestou juramento de defender o imperador e a Constituição até a última gota de seu sangue. Nomeou comandantes militares, despachou emissários, suspendeu a lei das reformas, declarou nulos os atos praticados em virtude dela. Sob seu comando militar foi constituída a chamada Coluna Libertadora, com uns 1.500 homens aproximadamente, para marchar até a capital paulista e dali para o Rio de Janeiro. Feijó havia levado um prelo de Campinas para Sorocaba e nele começou a escrever um jornal revolucionário chamado O Paulista, do qual se editaram apenas 4 números. O barão de Caxias, então barão, que depois trilharia toda uma carreira de títulos, brigadeiro Luiz
Alves de Lima e Silva foi encarregado de partir do Rio para São Paulo e combater os revoltosos. Partiu a bordo de um vapor, desembarcando em Santos. Logo em seguida chega a São Paulo, acabando com os planos dos revoltosos de conquistar São Paulo, a capital. Os revolucionários estavam marchando de Sorocaba para o Rio de Janeiro, então, passando agora por Campinas, e a Venda Grande era um local quase obrigatório de pouso, descanso e recomposição dos mantimentos necessários ao prosseguimento da marcha. E foi aqui que se deu o combate. O ponto quase final da Revolução Liberal foi a batalha, o combate que hoje aqui homenageamos. Foi aqui o epílogo de um movimento que estremeceu a gente de seu tempo e ceifou vidas de diversas famílias campineiras e paulistas de outras cidades. Este combate vitimou Boaventura do Amaral, que tombou morto junto com dezenas de outros soldados. Era ele Ituano, capitão, e hoje dá nome à importante rua no centro de Campinas. Ele e tantos outros revoltosos foram mortos pelos comandados do coronel Amorim Bezerra, que o então barão de Caxias, que se tornaria depois conde, marquês e finalmente duque, mandou vir de São Paulo para atacar os paulistas. O depoimento desses antigos dá conta de que o capitão Boaventura do Amaral e muitos de seus companheiros feridos morreram no interior da Venda Grande, para onde haviam sido levados feridos pelos companheiros para receber os primeiros socorros. Diversos mortos em combate foram sepultados no entorno da Venda Grande e depois removidos para outros locais não identificados. Assim, aquele cemitério do combate passou a ser, com o tempo, mera referência histórica. Mas o respeito popular ainda hoje ocasiona manifestações como o frequente aparecimento de velas e imagens junto a esse marco. Após essa vitória das forças do poder central, houve intensa caça aos líderes. Tobias de Aguiar foi preso e levado ao Rio de Janeiro. Feijó foi preso em Sorocaba em 21 de julho de 1842, levado para São Paulo e daí para o Rio de Janeiro e de lá para Vitória, onde permaneceu preso, tendo falecido pouco mais de um ano depois. Foram ambos anistiados em 1844 pelo imperador Pedro II. O verdadeiro historiador da Venda Grande, o cronista Amador Bueno Machado Florense, filho de Hércules Florense, inventor da fotografia, que morou em Campinas, relatou minuciosamente esses episódios da ação revolucionária, ressaltando sempre o heroísmo dos participantes. É possível que você tenha às vezes passado indiferente por esse marco construído no canteiro central de uma avenida e nem se dê conta de sua importância. Você o verá a partir de agora com respeito e orgulho dos seus heróis. Esse marco existe exatamente para lembrar e homenagear esse fato histórico e seus heróicos protagonistas. Estes, sim, verdadeiros heróis que deveriam ter seus nomes inscritos no livro dos heróis da pátria. A presença de cada um de vocês colabora hoje para realizarmos uma homenagem à altura do merecimento daqueles que lutaram pela nossa liberdade e banharam com seu sangue este solo sagrado onde agora nos reunimos. Muito obrigado. Anuncio agora a palavra do nosso membro do Conselho Fiscal, Genaro Campois Capitori, também estudioso da nossa história, que vai pedir uma colaboração a todos nós. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, autoridades militares e civis, diretoria, conselho e digníssimo presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, bem como todos os convidados presentes, no dia em que celebramos esta data histórica, capítulo heróico e cívico, vivido pela altivez do povo campineiro, do povo brasileiro, e por que não dizer dos paulistas que fizeram a diferença no movimento liberal acontecido entre 1835 e 1842. Movimento que sacudiu o início do Segundo Império. Não poderíamos ficar somente nos discursos das façanhas das batalhas. É preciso sim identificar os libertários, que são o coração da República Federativa do Brasil. Enquanto no Brasil, uma sociedade, no Império, uma sociedade conhecida como Conselho da Sociedade dos Patriarcas Invisíveis, com sede no Rio de Janeiro,
em meio à corte do jovem Dom Pedro II, fomentava a insurreição para sustentar a independência do Brasil e a constituição do Império, do outro lado, enfrentando uma guerra externa, os poderes constituídos defendiam a regência, o imperador e a Constituição. Se alguém se possa discutir, por favor. Diante dos fatos, pergunta-se: quem era o inimigo? Os liberais que se armavam ou os conservadores que se aliavam aos regressistas? Em um fogo amigo, os brasileiros se dizimavam em Campinas, Limeira, Sorocaba, Santa Luzia, Porto Alegre, na busca de um caminho em busca da defesa do Brasil, da pátria, do imperador. Este capítulo do combate da Venda Grande é precioso demais para a nossa cidade, para a nossa história, e não podemos deixar de nominar esses atores desse evento. Do Rio de Janeiro, no dia 18 de maio de 1842, zarpava do porto às 8 horas da manhã 4 barcas de vapor: a Especuladora, Paquete do Sul, Pernambuco e São Sebastião. Nela traziam mais de 70 praças do 12º Batalhão de Caçadores com destino a Santos. Pelas estradas, no dia 19 de maio, seguiam mais 400 praças do Batalhão dos Fuzileiros e no vapor Todos os Santos embarcava o comandante em chefe do Exército, General Luiz Alves de Lima e Silva, na época Barão de Caxias. Em Campinas, no Engenho da Lagoa, sítio do finado Teodoro Ferraz Leite, este lugar, conhecido como Venda Grande, estrada em direção a Limeira, no mesmo local que as nossas vistas alcançam ao nosso derredor. Neste exato momento, a propriedade dos herdeiros do Sargento Mor, os genros Antônio Manuel Teixeira e Francisco Teixeira Nogueira, associados aos irmãos Luciano Teixeira Nogueira, Ângelo Custódio Teixeira Nogueira e o cunhado Joaquim Bonifácio do Amaral, todos ligados ao tronco patriarcal do capitão Joaquim José Teixeira Nogueira, reunia aqui neste lugar, um grupo de não mais do que 300 ou 350 rebeldes. Homens simples, portando arma de caças. Alguns participantes da Guarda Nacional, fazendeiros, gente do povo que tinha laços com os liberais, que sustentava Rafael Tobias de Aguiar como presidente da província de São Paulo, com a liderança e o aconselhamento de Diogo Antônio Feijó, o paulistano campineiro. O Barão de Caxias não precisou vir a Campinas. Enviou o coronel Amorim Bezerra com 3 cadetes do 12º Batalhão para instruir os improvisados soldados conservadores em Campinas, e uma força de soldados militarmente preparados que em 6 de junho de 42 se juntaram aos soldados da Guarda Nacional, liderados pelo coronel José Franco de Andrade e pelo major Joaquim Quirino dos Santos. Para completar este efetivo, juntam-se os milicianos do padre João José Vieira Ramalho, agricultor, dono da fazenda Boa Vista, fundador da cidade de São João do Jaguari, hoje São João da Boa Vista, que detinha uma guarda particular utilizada para defender seus interesses e de sua fazenda. No dia 7 de junho, com 120 homens de cavalaria e infantaria, o coronel Amorim Bezerra dirige-se para a fazenda da Lagoa, no Engenho da Lagoa ou Venda Grande, onde estavam acampados 50 homens de diversas paragens, que chegaram no meio de mês de maio de 1842, e mais 130 homens da chamada Coluna Libertadora, trazido pelo valente capitão Boaventura Soares do Amaral, que abasteceram os homens com armamentos, munição e 2 peças de canhão de artilharia. Uma, talvez, possivelmente, nunca foi usada por total despreparo dos rebeldes. A batalha já foi descrita aqui pelo eminente orador que me antecedeu, mas registramos que os periquitos do coronel Amorim Bezerra, assim chamados pelas suas vestimentas verdes, atacaram pelos flancos e pela retaguarda, dispersando os valentes liberais, que foi assim narrado por Amador Bueno Machado Florense. Mal sabíamos, porém, que só chamavam para aquele ponto nossa atenção. O que queriam era atacar pelo flanco, todo em capoeira até nossa retaguarda, os periquitos de Bezerra. E de fato, quando demos por eles,
foi só o relampejar das baionetas e pelas cerradas descargas sobre os grupos dos nossos poucos que puderam tomar as armas em desordem e rodear bravamente as duas pecinhas. Das forças imperiais, comandadas pelo coronel Amorim Bezerra, em relatório ao barão Caxias, são mencionados com distinção 6 oficiais. O alferes do 12º Batalhão, Carlos Cirilo de Castro. O 2º Tenente, João Jacques Godefroy, cadete de artilharia. O alferes de comissão, João José Pereira, do 12º Batalhão. Cadete, fazendo serviço de oficial, João José Pereira, do 12º Batalhão. E Sargento Joaquim Teodoro, do 12º Batalhão. Sargento das Guardas Nacionais, Antônio do Rego Dante. O número de mortos no combate da Venda Grande nunca foi realmente desvendado. O relatório dos soldados do Barão de Caxias ficou com a contagem de 17 mortos. Historiadores e cronistas falam em 19, 20 combatentes mortos. Amador Bueno Machado Florence, em sua crônica, 40 anos depois, relaciona 6 mortos. Boaventura do Amaral Soares de Camargo, Antônio Joaquim Viana, Negueiro, apelido de um primo de Joaquim Bonifácio do Amaral, Visconde de Indaiatuba. João Evangelista Monteiro, um primo de Juca Salles. Um tal de João Francisco, talvez seja João Sapateiro, nome que o identifica como alfaiate, mestre de ofício de Antônio Ferreira Sassarino, que nesta época era prestador de serviço na comunidade. E foi finalmente um camarada do Bittencourt, que não se recorda o nome, provavelmente um dos colonos ou empregado de Antônio Pio Correia do Bittencourt, que também participou do combate. Da Força Imperial, um soldado, somente um soldado, do padre Ramalho, faleceu. Quanto aos feridos, Amador Bueno Machado Florence relaciona Antônio Alfaiate, baleado de revés na cabeça, Joaquim Cardoso, irmão de Manuel Cardoso, tio do maestro Santana Gomes e de Antônio Carlos Gomes, baleado no peito, que se recuperou graças ao acolhimento dos fazendeiros e sitiantes da redondeza. E José Antônio da Silva, ferido no braço. Amador Bueno Machado Florence, filho de Hércules Florence, narra curioso fato acontecido na fazenda do Major Luciano Teixeira, sobre o único prisioneiro de guerra feito pelos revolucionários paulistas. Um jovem oficial que cumpriu o serviço militar em Campinas, José Manuel de Castro, que no futuro despontaria como um fazendeiro muito importante na região. Desavisadamente, ele foi até a fazenda de Luciano Teixeira Nogueira e lá chegando foi detido pelo major, seus 30 companheiros que o levaram para Sorocaba na comitiva que conduziu o padre Feijó, Hércules Florence e Mateus Álvares Bueno. Em Sorocaba, ele exerceu com a função de impressor e tipógrafo do jornal Paulista, editado por Hércules Florence, pai do narrador deste fato, com quem desenvolveu grande amizade, a ponto de fugirem juntos montados em um único animal, com destino a Porto Feliz, após a fuga em massa acontecida no final da revolta de Sorocaba, quando retornaram para Campinas, foram anistiados. Agora, com o objetivo de relembrar estes valentes combatentes, eu faço uma singular chamada dos seus nomes, que compilei das menções feitas pelo Dr. Antônio Carlos de Moraes Salles, Amador Bueno Machado Florence e João Batista de Moraes. Tenho certeza que o Celso gostaria de ouvir um presente de todos aqui nessa chamada simples dos revolucionários da Venda Grande. Chamo então Antônio Manuel Teixeira, presente. Luiz Aranha, presente. Manuel Fernandes Palhares, presente. Felipe César de Cerqueira Leite, presente. Luciano Teixeira Nogueira, presente. Manuel Silvestre da Cunha Martins, presente. Francisco Marcelino de Moraes, presente. José Inácio Teixeira, presente. Pedro Aranha, presente. Casimiro de Lima, presente. José Inocêncio de Camargo, presente. Francisco Borges da Cunha, presente. José Maria do Nascimento, presente. Emídio Carpinteiro, presente.
Joaquim Custódio de Lima. Presente. Francisco Barros de Leite. Presente. João Dias Aranha. Presente. Luiz Dias Aranha. Presente. Francisco Dias Aranha. Presente. Malaquias. Presente. José Pedro. Presente. Cândido Pompeu. Presente. Floriano de Lima. Presente. Rodrigo César de Cerqueira. Presente. Francisco Teixeira Nogueira. Presente. Francisco de Assis Pupo. Presente. Antônio de Cerqueira. Presente. Antônio Joaquim Viana. Presente. Francisco Luiz das Chagas. Presente. Manuel Joaquim Ferraz. Presente. Joaquim Pinto de Camargo. Presente. João Evangelista Monteiro. Presente. Joaquim Encarnação. Presente. Ângelo Custódio Teixeira Nogueira. Presente. Bento Martins. Presente. João Sapateiro. Presente. Antônio Custódio de Moraes. Presente. Fidêncio Bueno de Camargo. Presente. Antônio Alfaiate. Presente. Joaquim Cardoso. Presente. José Xavier Leite. Presente. Pedro Aleixo. Presente. José Antônio da Silva. Presente. Gonçalo da Silva. Presente. Inácio de Oliveira. Presente. Francisco Cardoso. Presente. Antônio Pio Correia Bittencourt. Presente. Antônio Castelhano. Presente. João Tamoio. Presente. Modesto Correia. Presente. João Batista Pupo de Moraes. Presente. Joaquim Bonifácio do Amaral. Presente. Boaventura do Amaral Soares de Camargo. Presente. Carlos Augusto do Amaral. Presente. Reginaldo Antônio de Moraes Salles. Presente. Juca Cavalheiro. Presente. Sargento Mor. Raimundo Álvares dos Santos Prado Leme. Presente. Diogo Benedito dos Santos Prado. Presente. Miguel Arcanjo Ribeiro de Castro Camargo. Presente. Neguei. E para finalizar, eu vou me valer de um poema do príncipe dos poetas de Campinas, Guilherme de Almeida, em honra aos heróis da Revolução. E ele diz assim: é o silêncio que responde, presente. Depois será a grande asa tutelar de São Paulo, asa que é dia, e sangue, e estrela, e mapa, descendo petrificada sobre um sono que é a vigília. E aqui ficareis, heróis mártires plantados firmes para sempre neste santificado torrão do chão paulista, para receber-vos. Feriu-se ele da máxima de entre as únicas feridas na terra que nunca se cicatrizam, porque delas uma imensa coisa emerge e se impõe, que as eterniza. Só para o alicerce, a lavra, a sepultura e a trincheira se tem o direito de ferir a terra. Muito obrigado. Bom dia. Na pessoa do Alcides Acosta, eu quero cumprimentar toda a diretoria, todos os integrantes do Centro de Ciências, Letras e Artes, essa entidade que é um patrimônio de Campinas e que tem por missão isso, não só divulgar, preservar a memória da cidade, propiciar a divulgação da cultura, da ciência, da literatura, das artes, tem também esse papel fundamental de preservação disso que é memória e conta a história da nossa cidade e do nosso país. Então, portanto, Alcides e todos do Centro de Ciências, Letras e Artes aqui, a homenagem e o reconhecimento da Câmara Municipal de Campinas. Quero também cumprimentar os cadetes da Polícia Militar, a Guarda Municipal presente, o Eros, que representa aqui a Secretaria de Cultura, né? E o meu amigo Simvaldo Origon. Eu quero dizer para vocês que nas aulas ministradas aqui pelo Giovanni Galvão e pelo Genaro, eu conheci parte da história que honestamente não conhecia.
e gostaria que essa aula pudesse ser levada a todos os campineiros, que isso fizesse parte, inclusive, do currículo das escolas municipais de Campinas. Simvaldo Origol me confessava aqui, conversando com a secretária de Cultura, falou: olha, precisamos incluir esse monumento no roteiro turístico da nossa cidade. É importante que a cidade conheça, que o povo de Campinas conheça, e que isso possa ser local de visitação das escolas e das pessoas, turistas que venham aqui para Campinas. A própria população aqui do bairro, como foi dito, talvez não tenha a noção da importância e do significado deste monumento, que lá em 7 de junho de 1842, no Império, marcou uma passagem importante da história do Brasil. Eu acho que preservar a memória, a história, conhecer a sua história, é construir a identidade de um povo, de uma nação. Portanto, esta manifestação aqui tem um significado muito profundo. E eu, como representante da Câmara, quero parabenizar e me colocar à disposição, junto com o Simval, para ver como é que a gente pode fazer disso algo mais visível, dar visibilidade, esse reconhecimento da importância da Batalha da Venda Grande. Parabéns, Centro de Ciências, Letras e Artes, parabéns Campinas, parabéns Brasil, parabéns combatentes que lutam pelos seus ideais. Obrigado. Uma coisa legal, viu? Desculpa. Genaro, quando você pediu para que todos nós respondêssemos presentes, você nos levou a todos a viver esse momento e olhar esse descampado aqui como algo presente, vivo hoje. Parabéns, foi muito legal essa experiência. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini, que nos honra muito com a sua presença e com a sua palavra, Gostaria de registrar também a presença de mais um membro da nossa diretoria, o engenheiro Fernando Pina Figueiredo. Muito bem, eu agradeço a todos. Bom, ainda deixo livre a palavra para mais alguém que queira se manifestar. Aqui, Eros Wiesel, nosso diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, autoridades, o vereador Rossini e tantos amigos que estão presentes. Complementar o que o vereador precisamente disse, que é uma honra para nós aqui em Campinas termos um Centro de Ciências, Letras e Artes que resiste bravamente, que atua bravamente na recuperação, no resgate, no respeito à memória dessa cidade. Eu fiquei muito emocionado com a apresentação feita detalhadamente pelo Genaro, pelo Galvão, porque de uma certa forma trouxe a materialidade que estava ainda no universo simbólico da gente e que fez reforçar mais ainda o nosso respeito a todos esses heróis que deram a sua vida por um ideal de liberdade, coisas que hoje são tão difíceis nessa sociedade que a gente vive hoje. O resgate, eu acho que da história, da memória social, eu acho que é um ato heróico, porque eu acho que muitos dos problemas que nós vivemos hoje enquanto sociedade se dá justamente porque nós não conseguimos olhar para trás. Isso é muito perigoso, porque nós não conseguimos reconhecer os erros. E eu acho que principalmente a gente não consegue se inspirar nas iniciativas. Eu acho que as gerações futuras terão uma dificuldade por não ter essas referências muito claras. Os sentidos, os significados perdem muito com a falta dessa memória. E eu acredito que o trabalho do Centro de Ciências, Letras e Artes é tão heróico quanto o trabalho, quanto o que foi vivenciado no passado, porque é um ato de resistência, é um ato de formação,
é um ato que para a gente aqui pode significar, né, uma reverência a tudo que a gente viveu, mas olhando para o futuro, é um ato de preparação das próximas gerações. Né? Então, em nome da Secretaria de Cultura, do Departamento de Turismo, nós apoiamos integralmente todas as ações, todas as iniciativas que visam a consolidação dessa sociedade, né? Dessa geração futura, né? Que a gente possa no futuro continuar, né? Fazendo esse tipo de homenagem, reconhecer os nossos talentos, né? E que sem dúvida vocês do Centro de Ciências, Letras e Artes estão construindo uma ponte muito importante para esse futuro, né? Então que possamos sempre estar juntos, homenageando, né, os nossos heróis e com a presença de todos e sobretudo com a presença do Centro de Ciências, Letras e Artes. Obrigado. Obrigado, Eros Visão. Sim, pois não, por favor. Esqueci de falar de turismo, né? Diretor de turismo. Esse ponto, pessoal, sempre foi estratégico para nós, né? Talvez nós nunca tenhamos condições de incluir, né, da forma como a gente esperava, mas os pedidos de sinalização turística foram feitos. Eu acredito que nesse espaço cabe sim uma sinalização turística para pedestre, onde nós possamos trazer um totem aqui que conte detalhadamente o que foi apresentado, né, com um recurso também que a gente pode utilizar de QR Code, que transfere essa experiência para um ambiente digital e que, muito importante, que não fique só aqui, que a gente possa trazer as pessoas até aqui, como o Simval bem já sugeriu, mas que essas referências possam ir até as pessoas, né? Nas escolas, né, com os visitantes, nos operadores de turismo, para que a gente consiga criar essa relevância necessária para esse espaço. Obrigado. Muito obrigado. Excelente ideia, hein? Vamos colocar em prática. Então, dou a palavra ao capitão Vasconcelos, que nos traz esse contingente hoje para abrilhantar a nossa festa aqui. Muito obrigado, Sr. Cid. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso comandante, Coronel Paulo, agradecer ao Centro de Ciências, Letras e Artes aqui de Campinas. Quando eu recebi, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do comandante Robson. Depois entrei em contato com o Sr. Alcides a respeito aqui do evento hoje. Para mim é uma honra muito grande, em nome do comandante da Academia do Barro Branco, poder trazer nossos cadetes. Quando eu levei para o nosso comandante o convite, ele ficou muito feliz, muito entusiasmado e falou, não, pode levar uma representação dos cadetes. Então fiz questão de trazer os cadetes do nosso Grêmio de História Militar e do Grêmio de Cavalaria aqui para participarem desse momento. Para a Polícia Militar, esse é um momento que ele está no nosso rol dos marcos históricos, a Revolução Liberal de 1842, e para nós de Cavalaria, ele é um momento muito ímpar, essa Batalha de Venda Grande aqui, que ocorreu aqui no ano de 1842, nessa data, mas naquele ano, pois ela marca o batismo de fogo da Cavalaria do Corpo Policial Permanente, hoje Polícia Militar. Foi nesse solo que a tropa comandada pelo Coronel Amorim Bezerra, vindo de São Paulo, comandando o Corpo Policial Permanente, que estava lá, Duque de Caxias, ele permaneceu em São Paulo, como foi falado, e ele mandou que o Coronel Amorim Bezerra viesse para cá, para Campinas, a fim de dar combate aos revoltosos, né, aos rebeldes, como foi bem citado. Chegando aqui, o então tenente Pedro Alves Siqueira, comandando os 40 homens de cavalaria do Corpo Policial Permanente, fazendo uma percussora e passando aqui por essa região, se deparou aqui em frente à Venda Grande com um grande acampamento dos nossos rebeldes. Ao ver aquele acampamento e ao observar a distração do grupo, ele deu início a uma carga de cavalaria. E essa carga de cavalaria, como foi bem falado, infelizmente os rebeldes não conseguiram responder a essa carga por questões, como foram citadas aqui, do armamento obsoleto, dos canhões que não sabiam operar. A carga de cavalaria veio com o apoio de uma tropa de infantaria também do Corpo Policial Permanente. Então a batalha ocorreu aqui, tivemos o saldo de mortos. O Coronel Amorim Bezerra, ele se retirou daqui com as tropas, deixando os feridos que estavam
na Venda Grande, no interior da Venda Grande, sob a custódia dos homens, dos civis, né, que estavam a mando do padre Ramalho. Infelizmente, esses homens é que vieram a assassinar o nosso capitão Boaventura do Amaral, que por sinal foi ex-comandante do Corpo Policial Permanente, foi o segundo comandante do Corpo Policial Permanente de 32 até 34. Então nessa batalha a gente tem que exaltar aqui o heroísmo de ambos os lados, o heroísmo desses homens, porque era um período em que as pessoas, os homens, eles tinham convicção e defendiam suas convicções com o sacrifício da própria vida. Assim como nós estamos aqui hoje, nós juramos defender a sociedade com o sacrifício da nossa própria vida. Esses homens faziam isso no passado. Eu acho que a gente não pode deixar o heroísmo e esse espírito de altruísmo, espírito de sacrifício, que ele se perca. A gente não pode deixar isso jamais se perder. Eu acho que esse monumento e esse evento, como está sendo realizado aqui, ele é justamente para fomentar isso, fomentar a tradição, fomentar a história do nosso estado, a história do nosso país, que é a nossa identidade. Eu acho que isso não pode morrer jamais. Obrigado, eu gostaria de chamar o Coronel Paulo. Bom dia a todas e a todos. Senhor Cid, na pessoa do senhor, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Que bom, que alegria honrar aqueles que nos antecederam. Esses heróis que com o sacrifício, com o idealismo, com o sonho, aqui derramaram seu sangue e hoje nós estamos aqui para homenageá-los. Feliz a nação que cultua a sua história, que reverencia os seus mártires, que exalta a edificação da nossa sociedade paulista e brasileira. Agora eu peço às senhoras e os senhores que se levantem, que nós vamos prestar uma homenagem. E o militar sempre presta a sua homenagem, o seu cumprimento, através de um ato, que é a continência. E a continência significa gesto, atitude e duração, em sinal de respeito, em sinal de honra, em sinal de reverência, de cumprimento àqueles que nós estamos hoje aqui celebrando, aos nossos heróis que aqui tombaram. Pelotão PM, ao meu comando. Pelotão, sentido. Em continência aos que tombaram, aos que derrubaram seu sangue, apresentar armas. Descansar armas. Descansar. E diante daquele que nos deu a vida, que é Deus, eu peço agora aos senhores e às senhoras um minuto de silêncio aos espíritos que estão na eternidade junto dele, Deus. Agradeço esses dois atos muito significativos, Coronel, realmente foi muito bonito, bem emocionante, bem merecível e bem oportuno. Muito bem, eu acho que é o que nos resta hoje nesta homenagem e eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos.
esqueci de mencionar a minha mulher, Dona Nina, que sempre me acompanha. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nosso querido Ricardo, né, coordenador dos teatros e auditórios do COTEA, né, da Secretaria de Cultura, né, a Josiane, nossa auxiliar administrativa, né, enfim, a todos que aqui vieram para prestar essa homenagem muito significativa, muito importante. Então está encerrado a nossa solenidade de hoje. E até o próximo ano.